Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre os desafios de governança na maior cidade da América Latina, São Paulo. Estão à mesa comigo Klinger Luiz, arquiteto e urbanista, Binho, poeta, que desenvolve há mais de 10 anos o Sarau do Binho em São Paulo, e Aline Cavalcante, jornalista e cicloativista. Melhoria na qualidade da educação, da saúde, da mobilidade urbana e da segurança são algumas das principais reivindicações dos quase 12 milhões de habitantes de São Paulo. O prefeito Fernando Haddad, que se encontra na metade do seu mandato, tem apresentado uma agenda com políticas que colocam o cidadão no centro das atenções. Por exemplo, implantou a Operação Braços Abertos na Cracolândia, está ampliando corredores e criando faixas exclusivas de ônibus, que já foi referido aqui no primeiro bloco, multiplicou em muitas vezes as ciclofaixas e ciclovias, e continua fazendo isso, fez um plano diretor ousado e com participação popular em níveis que nunca houve em São Paulo, e está enfrentando o setor imobiliário ao retomar para a prefeitura o controle da expansão urbana. Como vocês avaliam os avanços nessa gestão? Aline. Uau! Estamos na metade, como você acabou de falar, e eu avalio, sei lá, eu consigo comparar com o que eu vivi no Kassab e agora na Há exatos 6 anos, né? Há exatos 6 4 anos. anos do Kassab, do último mandato, e os 2 do Haddad. Exato, e eu consigo ver seis. uma mudança radical, assim, na maneira de lidar com a cidade, na maneira de colocar o cidadão na mesa para discutir. Eu nunca imaginei sentar numa mesa com o prefeito, já sentei algumas vezes para falar sobre bicicleta. Então, quer dizer, eu acho que há muitas críticas sobre o processo, eu concordo com várias delas. Tem processos que precisam ser melhorados mesmo, e já existem espaços democráticos de conversa com a sociedade civil sobre todas as nossas coisas. E há outros espaços que precisam ser criados e melhorados e colocar mais gente lá para discutir. Então, eu acho que é um desafio gigante, é uma cidade muito grande, com muitos problemas muito complexos. E ele arregaçou as mangas, a minha opinião é essa. Ele chamou para conversar. E aí eu queria complementar uma coisa que o Klinger falou, que é a coisa de junho de 2013, ele comenta isso em reunião com a gente. Ele fala que aquilo foi estopim para ele ter autonomia para colocar a mudança para frente. Ele tinha 4 anos para fazer esse plano cicloviário, por exemplo, de 400 quilômetros. Após junho, ele conseguiu começar a fazer com 100 quilômetros de cara, porque ele achou que a sociedade civil já tinha dado o aval para ele, para começar as mudanças ali. E ali tem uma importância do jovem muito grande. Eu acho que, além de tudo, da movimentação de junho e de todo esse processo, o jovem tem uma importância fundamental em tudo isso. É a pressão do jovem, a energia do jovem, porque o medo, que, como você comentou, que é uma energia que impulsiona, eu acho que ela impulsiona o jovem que não tem mais o que perder. Ela paralisa quem não é os mais velhos, assim. Eu acho que o medo, eu vejo pela minha mãe, pela minha avó, pela minha família, o medo, ele congela, ele manipula, ele é uma arma muito fácil para você, né, congelar as pessoas. E o medo nos jovens tem batido de outra forma. Eu tenho trabalhado muito com o jovem da perifa também. E essa tem sido, para mim, o principal ganho da cidade de São Paulo nos últimos anos. O empoderamento que o jovem tem sobre a própria cidade. Isso é claro para mim, entre as duas gestões que eu consegui acompanhar de perto. Binho, como é que você vê isso? No campo da cultura, né? Como alguém que está militando na cultura, um ativista da cultura, um agente cultural importante na periferia de São Paulo. Como é que você vê esse movimento da juventude e esse empoderamento das pessoas, dos jovens, para tentar enfrentar os problemas, os muitos problemas que São Paulo tem? Né? É interessante que a gente começou há uns anos atrás com a coisa do Sarau e agora você vê aí foi semeado, né? Você vê uma quantidade enorme assim, de saraus acontecendo. E a molecada que está vindo para o arrebento mesmo. Assim. Eles vêm com tudo, com uma fala, um discurso, uma coisa muito forte, um empoderamento mesmo. Né? E a gente tem gostado muito até do que está rolando. E a gente vai para a praça. Por exemplo, a Praça do Campo Limpo agora, a gente tem feito lá um sarau uma vez por mês. E a gente sente que ir para a rua, né? Sair desses espaços, vai para a rua, vai para as praças, você toma a cidade para você de novo. Né? Você vê, é outro processo, né? de criação. Então, e o diálogo também, a cultura, eu acho que com essa gestão a gente está tendo uma abertura um pouco melhor, né? E tem muita coisa ainda que precisa conversar mais e precisa, e acho que a periferia ela ainda
ainda não teve o que a gente realmente... mas eu acho que a abertura é muito maior, também são 2 anos que está aí, então eu acho que está tendo um avanço na área da cultura, né? Até de incentivo para as coisas, né? Então eu acho que melhorou bastante, né? Mas tem muito que caminhar ainda, tem que abrir mais o diálogo ainda, e sentar para conversar, tem que ouvir as periferias, é importante esse povo que está chegando aí, porque a gente sente que o outro lado também é muito forte, né? É uma pressão muito forte, seja o mercado imobiliário, seja os carros que querem vender, né? As multinacionais que querem dominar, né? Então há um outro processo nesse... Você está falando da bicicleta, mas você está falando de multinacional, que está querendo vender seus carros ali. Se você melhora tudo, isso já fica um pouco... O cara vai pensar 2 vezes antes de comprar um carro, né? Então... Eu acho que o diálogo tem que estar aberto aí e as mudanças nós temos que... E quem sabe as montadoras de automóvel também não começam a montar bicicletas, né? Ô, Klinger, se isso pegar, já tem que começar... Já montam. Já montam, né? Já montam e montam bicicletas bastante caras, né? As bicicletas da BMW são um sonho para consumo do ciclista, mas elas estão impossíveis de serem obtidas, né? A Mini também tem uma bicicleta, enfim, algumas montadoras já fazem bicicletas, inclusive customizadas para determinados tipos de veículos, né? Para que elas possam se adaptar a esses veículos. Caber no veículo, esse é um movimento que né? a indústria automobilística não vai deixar passar em branco, quer dizer, elas vão se movimentar nessa direção. Mas eu queria retomar aí a questão que você colocou inicialmente, a partir de uma fala da Aline, que é a seguinte: é curioso ela trazer essa experiência dela na fala do prefeito, exatamente porque essa é a minha perspectiva de análise, né? E essa é uma análise meramente teórica, porque não estou envolvido em nenhum movimento social, nem tenho nenhuma relação com a administração de São Paulo. Mas é de se considerar, quer dizer, que do ponto de vista político, nós temos um prefeito que é jovem, né? E a juventude, a ideia do jovem, ela precisa ser um pouco dissociada da idade cronológica do indivíduo. Jovem é todo aquele que está livre de uma tradição, que está desembaraçado de uma tradição, né? E o prefeito Fernando Haddad, ele tem esse espírito jovem, revolucionário, porque ele não é um político tradicional. Aliás, ele não é nem um político, né? Quanto mais tradicional, né? Ele é um neófito da política, quer dizer, saiu de um trabalho técnico, se alçou à condição de candidato, ganhou a prefeitura e vem para a prefeitura sem nenhum ranço, ou seja, sem nenhum tipo de compromisso com uma tradição de fazer a política. Por isso que eu entendo, quer dizer, que no momento em que a sociedade civil, né, se levanta e confere a ordem, uma nova ordem, à forma política de fazer as coisas, ela dá a esse modelo de político, ou seja, esse político não tradicional, a ferramenta que ele precisa para poder impor políticas que são revolucionárias, né? E eu vejo na cidade de São Paulo, meu olhar é o olhar do arquiteto, do urbanista, então é claro que eu volto meus olhos mais para essas questões. Uma cidade como São Paulo, né, uma cidade do porte de São Paulo, ela deve ser governada em cima de algumas marcas. É impossível você imaginar que vai atacar tudo com a mesma prioridade e a mesma intensidade. E a marca que o prefeito Fernando Haddad está escrevendo na cidade de São Paulo, certamente é uma marca de intervenção no espaço público da cidade. Não será um prefeito que construirá grandes edifícios, não será, infelizmente, talvez até para suas próprias pretensões, um prefeito que ficará marcado pela revolução na educação, né, ao que ele próprio lamenta, né, tendo em vista a experiência que tinha como ministro da Educação, mas dificilmente nesses pouco menos de 2 anos que falta, ele conseguirá fazer uma transformação radical da educação, não acredito nisso, mas ele pode sim passar para a história da cidade de São Paulo como o prefeito que teve a possibilidade de democratizar o espaço público da cidade. Ele, de fato, está implantando um programa de corredores de ônibus que é absolutamente revolucionário na cidade. Os corredores estão cortando a cidade como um todo. A meta de 400 quilômetros de ciclofaixa é perfeitamente factível, dado o fato de que mais da metade já foram implantadas.
praticamente de bate-pronto, né? Em que pese, tá na frente da escola, não tem lugar para passar perua, pô, são problemas absolutamente pontuais. É impossível você implantar uma política pública sem ofender direitos privados ou particulares aqui ou ali, quer dizer, isso interesses, e às vezes até privilégios. Interesses, né? Inclusive, legítimos, porque os conflitos de consumo do espaço público, eles são legítimos. O sujeito que tem o seu carrão tem o direito de andar no seu carrão, é legítimo que ele se rebele. Porém, em algum momento, alguém vai ter que arbitrar que há um interesse coletivo maior, há um interesse de mais pessoas ou de grupos que precisam ser defendidos com mais força que outros, enfim, há várias formas possíveis de arbitrar. O espaço terá que ser compartilhado, não pode ser só para ele. Exatamente, não deslegitima o conflito nem o interesse que está sendo posto na mesa. Mas eu acredito que essa gestão de São Paulo será reconhecida como a gestão que redesenhou o espaço público da cidade. Eu tenho ainda muita expectativa que o prefeito consiga, para além dos corredores e das ciclofaixas, avançar na construção de áreas verdes, né? Há um conflito aí também bastante presente entre construir parques e ter terreno para fazer habitações populares. Nós estamos vendo esse conflito se desenrolar em São Paulo, áreas que o prefeito destinou para parques estão Porque sendo... as áreas sobram poucas Sobram áreas, muito né, poucas áreas, cidade. elas estão sendo reivindicadas por movimento de moradias e aqui Deus me livre tirar o direito de qualquer um de querer morar nos locais aí disponíveis ou de pressionar a prefeitura, mas nós não podemos deixar de considerar que a cidade de São Paulo não pode prescindir de mais áreas verdes, ela precisa dessas áreas. É preciso fazer os parques, é preciso construir parques lineares, é necessário ampliar as áreas verdes. Mas aí entra também o plano diretor, né, Klinger? Porque o plano diretor, que eu me lembre, pelo menos, talvez no plano diretor da Erundina a gente tenha tido uma marca de participação e de embate entre os vários interesses legítimos que estão em jogo na cidade. Não estou falando de interesses ilegítimos ou de privilégios, também existem, mas dos legítimos, né? Os empresários de transporte, os empresários do setor imobiliário, as empreiteiras, os trabalhadores, a classe média, as periferias, estão todas ali defendendo interesses de algum modo. Mas nesse plano diretor, quer dizer, você teve de fato uma participação importante da população e uma negociação de fato, né? Reduzindo o tamanho da altura dos prédios, do tipo, da lógica do adensamento para dentro dos bairros, dos espaços nos térreos, né, que deixaram há muito de ser espaços públicos, são fechados. Não, e não só isso, decisões a respeito de espaços importantes da cidade que foram tomadas no plano diretor, mas que não foram amarradas fomentando novas negociações, como, por exemplo, a respeito do uso do minhocão. Quer dizer, o plano diretor define, não transitará mais carros no minhocão dentro do período de vigência do plano, ou seja, até os próximos 10 anos. Mas o plano diretor não prescreveu se vai derrubar o minhocão, se vai reutilizar fazendo um parque linear, ou seja, isso tudo fomenta e possibilita que a população continue participando. Sim. Ou seja, o plano diretor, não basta que o plano diretor seja participativo, ele deve fomentar a participação permanente da sociedade para que todas as decisões que decorrem das deliberações do plano sejam também resultado de uma negociação. E isso que você está falando, acho que é uma coisa fundamental, quer dizer, a ideia de você passar a construir política pública, primeiro, incluindo o contraditório, os vários interesses, o debate e tal, e incluindo um protagonismo que não é só na hora da feitura da proposição, é depois, na efetuação. Não, e você percebe o seguinte, tudo isso que nós estamos falando só se torna possível quando determinados direitos ganham a condição de possibilidade. Né? Porque muitos conflitos, eles ficam abafados pela ideia da inexorabilidade do uso do espaço. Quer dizer, alguns anos atrás, sequer poderia se imaginar que os ciclistas viriam ter força para brigar por uma determinação de faixas exclusivas para eles. Quer dizer, qualquer cicloviazinha em parque já era motivo de euforia. Qualquer ciclofaixa de domingo de manhã já satisfazia. No momento em que o segmento percebe que pode ir mais longe, o debate se coloca, a negociação está posta. Quer dizer, então, é uma questão de cidadania. Quer dizer, no momento em que você permite
que essa negociação, ao seu campo do possível, ela se manifesta. E aí as pessoas percebem que podem, de fato, ir mais longe, conseguir mais, negociar coisas mais relevantes. Maravilha, eu preciso fazer mais um rápido intervalo. O papo está ótimo, mas a gente volta já.